Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Tribuna na TV com apoio do Instituto Crescer. E hoje, né, especialmente hoje, pela primeira vez eu estou apresentando o programa com uma camisa promocional. Tá? Eu ganhei essa camisa há quase um ano, né, um pouco menos de um ano, quando eu trouxe aqui para, assim, logo que a gente iniciou o programa, a Graziele Gleisi Santana, a nossa querida Grazi, presidente da Sociedade Sebastião Lucas, quando veio falar aqui da quarta virada cultural, afrocultural, que tinha acabado de acontecer, né, e no final da entrevista me deu essa camiseta e disse, olha, quando a gente for falar da quinta virada, eu faço questão de vir com essa camisa, estou cumprindo a minha promessa, Grazi. Muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, Grazi, é uma honra tê-la aqui conosco. Boa tarde, Adilson. Boa tarde você que está nos assistindo e espero ter uma ótima tarde aí, um ótimo momento, um ótimo bate-papo e tirar todas as dúvidas que as pessoas acabam perguntando a respeito do Sebastião Lucas. Tá certo. Antes, porém, de entrar nesse assunto do Sebastião Lucas, eu trago aqui um assunto, eu queria que pedir licença para a Grazi, Toda. porque assim, ó, eu não gosto de trazer esse tipo de tema, não é a proposta do programa, mas tem momento que não dá. Como jornalista, eu não posso me omitir a não mostrar esse problema. Eu fiz umas cenas ontem, sexta-feira pela manhã, um pouco antes da chuva, eu gostaria que o Fabiano lembrasse, soltasse essas cenas para nós, Grazi, eu quero te mostrar o que é que aconteceu. Há cerca de 2 meses, lá na rua Gustavo Bernedetti e a rua adjacentes, foram trocados alguns postes, certo? E o que era para ficar um bom trabalho, ficou uma porcaria, um serviço, um relaxamento. Faz 2 meses que esses fios estão espalhados lá no chão, atrapalhando quem anda, pendurado em poste, causando risco. Ali, ó, ali tem um cabo que eles dizem, mas isso é fio de telefone. Não é. Ali é um cabo de aço, de fio de alta tensão. Tá energizado, não tá? Primeiro vai lá botar a mão. Se tu não morrer eletrocutado, é porque não tá energizado. Olha lá, fio pendurado. Ali já, ó, isso ali são os donos das lojas, dos comércios ali, que amontoaram no canto para não ficar atrapalhando a passagem na calçada, né? E tem uma cena agora que eu vou ali, ó. Tá vendo ali do lado? Depois eu vou botar a mão. Aquilo ali tá na altura da mão de uma pessoa. Olha ali. A pessoa pode chegar e encostar. Tem energia ali? Tem equipamento eletrônico? Eu não sei. Mas pode cair na cabeça de alguém, né? Lá em cima, depois, no final dessa filmagem, vai aparecer um cabo pendurado lá em cima, com um parafuso, aquilo é enorme. Está pendurado no fio. Se aquilo cai na cabeça de uma criança, né? Aí vão dizer, não foi uma fatalidade o que aconteceu. Não, não é fatalidade. Mas eu pensei que isso era só lá. Tá? Não, Mas não. eu comecei no caminho para cá, tem fio aí que está pano amarrando o fio para ele não arrastar no chão. Aqui no São Vicente, aqui perto da TV, né? Passei essa semana na prefeitura e prestei atenção, na esquina lá da rua da prefeitura tem fio pendurado. Aí a Celesc diz, não, mas não é conosco, isso aí é com as empresas de telefonia. Mas a Celesc aluga os postes, as empresas de telefonia pagam lá para usar o poste da Celesc. Então, trocaram, botaram postes novos, precisava, ótimo trabalho. Mas, pelo amor de Deus, gente, isso ali está colocando em risco a vida dos itajaienses, além de ficar feio. Prefeito, chama a Celesc aí e diz, olha, vocês vão ter que dar um jeito nisso, porque a cidade está feia. Com esses fios pendurados em todos os bairros, não é privilégio do bairro Cordeiros, eu tenho privilégio no mau sentido, né? Não é do São Vicente, está em toda a cidade. A Celesc, mas isso é empresa contratada. O fiscal do contrato tem que cobrar isso. E assim, Adilson, também lá no Bambuzal, é onde eu moro, né? Uhum. Nós vivenciamos isso também e o que aconteceu? O fio ficou todo na frente de uma residência e no portão. Exato. Então, a moradora queria entrar, não conseguia, porque Uhum. aí um vizinho veio e tirou e botou para o canto, mas mesmo assim o fio ficou ali mais de uma semana e foi pedido para tirar e nada. E também tem que dar uma olhada nessas questões lá no Bambuzal, também passou um caminhão, e eu não vou dizer o nome da empresa, né, para nós não termos problemas, mas o caminhão passou, engatou, ele também arrebentou o fio de alta tensão e deu maior problema lá. E aí um vizinho trabalhava com isso, ele disse: "Olha, esse fio aqui eu posso mexer", cortou, olhou, nós ligamos e também demoraram a aparecer lá. Isso aí. Nós temos, por exemplo, o diretor da Celesc aqui é vereador. Vereador, você tem que fiscalizar, tá? Fiscaliza, né? É sua própria empresa. Se não é o senhor, mas outros vereadores, chama a atenção da Celesc.
Isso aí tem que acabar em Itajaí, É, e a gente né? tem que tomar esse cuidado, É um né? cuidado. Já Às vezes houve tem. acidentes com vítimas aqui em Itajaí, já no passado recente, né? E a gente que acompanha aí sabe que isso é comum. Ah, mas o fio não é eletrificado. Poxa, já aconteceu caso de fio de telefone estar eletrificado e ninguém sabia por que estava eletrificado, né? Causando acidente, sabe? Mas tudo bem. Tá, fica feito o desabafo, né? Espero que as nossas autoridades aí, os vereadores, né, a Celeste, que tomem providência e resolvam esse problema. Agora o nosso assunto aqui é mais agradável, né? Vamos Vamos. falar de cultura, né? Vamos falar de ancestralidade, vamos falar de riqueza das tradições negras aqui em Itajaí, né? Nós já conversamos no ano passado, né? Essa semana, coincidentemente, dia 13 de maio, né, é a data em que se registra a abolição da escravatura. Na outra vez que você esteve aqui já falou que não se comemora essa data, Isso. né? Não é uma data de comemoração, é uma data de reflexão, né? Porque até a gente teve, né, o Grazi, o absurdo no início desse ano, né, que foi aquela decisão de se eliminar as cotas nas universidades, né? Que o Brasil inteiro olhou para Santa Catarina, que vergonha, né? Que vergonha para o nosso Estado ter que voltar atrás, ter que entrar na justiça para derrubar uma lei que garantiu um direito que tanto tempo foi cerceado da nossa comunidade negra, né? E essa a semana passada foi a semana passada, eu participei de uma audiência pública por conta disso, lá na Lesc, e as cotas ficam sim, né, é reparação, e as Uhum, pessoas precisam entender: "Ah, tá lá porque entrou por cota", não é assim gente, é questão histórica, as pessoas têm que estudar, têm que entender, né, e a gente tem que ir falar e tem que explicar para as pessoas algo que está ali, a gente não viveu mais, passou esse tempo, né, a abolição já acabou, mas nós ainda, de certa forma, vivemos, de certa forma, a escravidão, uhum, né, e as pessoas precisam entender que isso já passou e que a gente não deve viver mais. Então, participei na semana passada dessa audiência, foi muito rica, muito produtiva na Lesc, né, foi coordenado lá pelo gabinete da Carminati, da Luciane uhum, Carminati, e eu prontamente fui, porque a gente precisa entender, é uma pauta nossa que não é só da comunidade preta, é de todos. Hoje, se a gente for ver, todos se beneficiam de alguma forma de cotas, né? uhum. As cotas começaram, as pessoas acham que começou com os pretos, quando na verdade não, foi com os filhos de fazendeiros, então os outros também começaram a reivindicar e quando chegou na vez dos pretos, as pessoas começaram a bater, né, a gente explicando de grosso modo, né. Aham. Eu te confesso, quando surgiu essa questão das cotas, acho que foi em 2002 ou 2008, não me lembro mais quando surgiu, mas eu fiquei assim, mas espera aí, então vão ter a minha vaga só porque eu sou branco? Ah, Né? não. Mas, gente, não é isso. Coincidentemente, você falou da Luciana Carminati, ela esteve hoje aqui, essa semana aqui em Itajaí, eu falo, fiquei no encontro com Sim. ela tocou nesse assunto, e ela falou uma coisa muito interessante, né? E eu, na hora, pá, verdade. Quando ela fez faculdade, quando eu fiz a minha primeira faculdade, lá em 1900 década de 80, tá? Não existia negro na faculdade. Dava de contar nos dedos de uma mão a faculdade com cerca de 15 mil alunos se tinha alguém negro. Não tinha. Sério, não tinha. Depois eu fui fazer direito um pouco mais tarde, também não tinha. Certo? Com as cotas, hoje, tu vai no posto de saúde, tu encontra, tá sendo atendido por um médico Sim, negro. Tu vai, pô, tem alguma coisa, problema, procurar um advogado, tu encontra um tu advogado entra negro. nas Tu entra universidades. nas universidades, tu vê gente trabalhando, né? Então, realmente, gente, é gratificante ver isso. E assim, Adilson, eu vou falar por mim, né, eu sou formada em pedagogia, e quando eu estava nos bancos universitários, eu não tive um professor preto. Verdade, também tem Não isso. tinha, Não, uhum, não tinha. E também por diversas vezes, também o racismo me atravessou dentro da instituição. E aí, para quem nós corríamos? Aí fica a pergunta, uhum, porque não tinha alguém lá.
em que a gente pudesse ver ou que pudesse ter a referência. Não, mas ele fez. Quantas vezes eu ouvi isso, né? Uhum. Ah, mas ele fez brincando. Ah, não era a intenção dele, ele nem sabia, não entende. Hoje eu vi um vídeo da Érica Januza, né? Acho que é. Acho que é. É a que namora agora com o Arlindinho, né? Hum. E aí ela estava falando que ela namorava um moço e ela foi numa festa e ele apresentou ela do mesmo jeito, né? Olha, essa daqui é a minha cota ou é a minha macaquinha. É como as pessoas costumam falar, e era como muitas vezes eu ouvia dentro da universidade, Uhum. né? E ela disse que naquela hora ela não conseguiu se defender. E a gente fala, ah, se fosse eu, né? Gente, quando acontece, você fica em choque. Não espera, né? Não, não espera. Eu falo porque isso aconteceu comigo. Uhum. E eu, no momento, também fiquei em choque. Não sabia de que forma agir. Fiquei em choque. Uhum. E isso dentro da universidade me atravessou por várias. E às vezes eu olhava, se contava no dedo quantas pessoas pretas eu contava. E a Érica faz uma fala em que ela diz assim: ah, não é só uma brincadeira. Não porque não sabia. Não sabe-se sim. E olha, gente, em pleno século XXI, ainda vivendo o racismo. A gente Uhum. sabe que nós vivemos num país, num estado e muitas vezes numa cidade que o racismo ele é estrutural e que a gente tem que trabalhar isso com as Uhum. nossas crianças, com os nossos adolescentes e até mesmo com os nossos professores, que a Lei 10.639 e a 11.645 tem que ser cumprida e que não é cumprida dentro das nossas escolas, né? Uhum. A gente só é, muitas vezes, mulher no dia 8 de março, a gente só é reconhecida no dia 25 de julho por conta da mulher negra, latina e caribenha, ou eles pensam que tu só é preto em novembro, que é o mês da paciência, que eles só te chamam para palestrar em novembro. O resto do ano ninguém Ninguém fala lembra. sobre Uhum. a cultura afro, né? Então, Uhum. eu tenho um orgulho de falar que dentro de onde eu trabalho, nós temos um projeto chamado Afroarte e que nós trabalhamos de janeiro a janeiro. Pode até dizer o nome da instituição? Né? Eu trabalho no Instituto Sorri, que fica ali na Murta. É uma ONG que trabalha com crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social. Esse projeto Afroarte ele circulava as escolas da cidade. Hoje não mais, nós desenvolvemos ali. E aí as pessoas perguntam, Grazi, e para ter a tua palestra? Aí tem que contratar, né? Tem uma Uhum. empresa, né? Então, se precisar, é só chamar lá que a gente vai atender e passar um orçamento. Tá certo. Isso que era um projeto que tinha e que ele passou pelo corte Foi cortado. foi cortado. Um absurdo. Bom, tudo bem, nós não vamos entrar no mérito dessa questão agora, tá? Mas agora a gente vai falar. Por isso que é importante, ô Grazi, essa questão da virada afrocultural, Sim, né? Porque assim, a gente é impactado, né? Nós brasileiros somos impactados pela cultura negra a todo momento. Na música, na culinária, no nosso dia a dia, né? Na poesia, né? Santa Catarina, por exemplo, Cruz de Souza, escritor negro, né? Então, em todos os ramos, e eu acho que a virada afrocultural vem justamente para trazer isso e dizer para todos nós, né? Todos nós, olha, isso é cultura também, né? e assim, ó, a virada afrocultural, ela vem para resgatar a nossa história, a Uhum. história do povo preto, não só, né, de Brasil, mas da nossa cidade, visto que Sebastião Lucas, um homem preto, que tinha uma visão à frente do seu tempo, criador do sindicato, né, dos Uhum. portuários ali da cidade, e o que hoje o Porto é uma potência, porque teve nele, né, a construção dele, braços pretos, né, como fala o professor José Bento. E com esse resgate da história, não é só a comunidade preta que ganha, como as pessoas falam, né? Uhum. É toda a cidade. Nós movimentamos a economia da cidade. Nós movimentamos também
o turismo da cidade, porque vem pessoas de tudo quanto é lugar. Ano passado nós recebemos pessoas do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, teve gente do tinha um pessoal da Argentina que veio para conhecer a virada, porque eles acompanhavam desde a primeira edição e puderam participar conosco, né? Tinha um pessoal da Itália que estava ali também, então eu fiquei muito feliz, porque nós não movimentamos, não é um evento só por fazer, para fazer barulho, como a gente ouviu de muitos, né? Uhum. Não, é um evento organizado, é um evento que é extremamente direcionado, nós sabemos aonde estamos, como estamos e o que estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. Então, eu fico muito feliz por isso. Uhum. Como é que começou a questão? Aliás, nós falamos agora da quinta virada, mas não dizemos ainda quando que vai acontecer, É verdade. certo? Bom, gente, vai agendando, bote aí na sua agenda, tá? Dia 23 de maio, né? Nós teremos, é um sábado, Isso, certo? A, a partir das 9 da manhã, isso, ali na rua Getúlio Vargas, que é a rua lateral ali da onde fica a sede do Sebastião Lucas. isso mesmo. Né? A Sociedade Sebastião Lucas, ela fica bem na esquina da Alfredo Trompowski com a rua Getúlio Vargas, ali na frente da escola Newton Cooker, do colégio Isso. Newton Cooker. E ali do lado vai ser fechada a rua para o tráfego de veículos, vai ser colocado uma grande tenda lá, uma estrutura, Isso. né? E ali vai ser feita a virada cultural com eventos até as 21 horas. Isso, são 12 horas ininterruptas, né? Uhum. Então, começando às 9 da manhã, de manhã vai ter toda uma programação com dança, o pessoal da capoeira, do Aqui Tem Arte, né? Uhum. Porque é um acordo, já que a virada é idealizada pelo Sebastião Lucas, mas ela entrou no calendário da cidade, né? Depois de muita luta, nós entramos no calendário da cidade, e aí a Fundação Cultural encabeça esse evento conosco. Tá certo. Nós vamos voltar nesse assunto. Eu queria Bora. saber, voltar àquela pergunta inicial. A pergunta inicial. Como surgiu a virada cultural? Por que surgiu a virada afrocultural? Esse movimento começou assim, ó, eu lembro que lá em 2012 nós nos reunimos com algumas pessoas e eu lembro que na época a saudosa tia Tânia e o tio Marcos nos chamaram para reativar o Sebastião Lucas. Nós começamos com alguns movimentos e aí era muita dívida, então a gente decidiu focar na questão de dívida e de papelada. Aguentamos. Aí, há 4 anos atrás, foi formada um grupo, se reuniu e nós montamos uma diretoria, que no início não tinha uma diretoria, tinha um administrador, que era o professor Bento, que ficou responsável por isso. E aí a gente começou a organizar. Uhum. E falamos assim, olha, é o aniversário do clube, vamos fazer alguma coisa? Eu lembro que a gente pensou que só teria uma tenda, ia chamar um grupo, a gente ia fazer alguma coisa para não passar batido. Só que a gente foi conversando com os amigos e foi criando corpo. E quando a gente viu, tinha uma programação imensa. E aí nós começamos a conversar, na época, conversamos com o professor Normélio, Uhum. que prontamente disse, não, vamos fazer então, vamos fazer então. E aí foi chamado a Hilda, eu lembro que a Hilda chamou, não, vamos chamar o pessoal da cultura para ajudar e tal. E assim começou a virada afrocultural. Era para ser um evento de uma manhã, Uhum. somente de uma manhã, para não deixar o aniversário do clube, que é Passar em 22 de branco. maio, Uhum. passar batido. Quando a gente viu, nós tínhamos um evento e nós conseguimos organizar a primeira virada em menos de 15 dias. Uhum. Eu lembro que foi uma corrida. Então, a virada acontece por questão de ancestralidade, para aqueles que vieram antes de nós. Uhum. A virada começou assim, então, vamos fazer um negócio para marcar o aniversário de Sebastião Lucas. Acabou sendo transformado agora em lei, está no Isso. calendário do município, obrigatoriamente o município tem que fazer a virada, então, no aniversário da Sociedade Sebastião Lucas. Aliás, a sociedade
Sociedade Cultural Beneficente em Sebastião Lucas. Isso, Foi fundada no dia 22 de maio de 1952, isso. certo? Diretores fundadores. Osmar Airoso, era pai do Saul, será? Era? Era parente lá. Osmar Airoso, João Lucas Pereira, Rodolfo Rafael, Edmundo Silva, Genésio Santos, né? A sua sede é Patrimônio Cultural Arquitetônico do município? É patrimônio. E é tombado? É tombado. Olha só, então quer dizer, qualquer intervenção tem que respeitar a fachada original dele Sim. lá. Uhum. Inclusive, se vocês passarem lá pela frente, tem um tapume que é Uhum. para preservar e também para não ter risco das pessoas entrarem, que estava entrando muitas pessoas em situação de rua. Uhum. E nós fizemos uma grande limpeza e também por determinação judicial, já que está fechada, não está em uso, tem uma parte dele que está caindo, né? E Eu que a tive gente lá, tem que falar, Uhum. inclusive recebemos a vistoria essa semana da Defesa Civil, ali consta que está tudo certo, está tudo ok, e que a gente está seguindo. Aquela parte dos fundos lá, que dá de ver Isso. rachadura bem Isso, prominente lá. e que a gente está seguindo a lei e como foi determinado, né? Uhum. Tá certo. E já tem programação definida ou não? Ainda está se montando a programação da virada desse ano? Nós estamos confirmando, né? Porque dependemos também das pessoas se inscreverem nos editais, até eu já posso. Claro. Olha, tem editais que estão sendo abertos, estão abertos pela Fundação Cultural, então se vocês entrarem no site, se tiverem dúvidas, podem ligar lá para a Grazi, para a Juju, para a professora Beth, para a Isabela, se precisarem de orientação para se inscreverem nos editais e participarem não só da virada, mas dos eventos que acontecem na cidade também, né? Uhum. O pessoal pode falar também com a Fabiana Piceta, também que tem esses editais abertos. Então eu te convido, você músico, você artista, você produtor cultural, a fazer a inscrição nos editais aí que estão abertos. Uhum. Bom, um dos pontos altos da virada tradicional, né, é a feijoada, A feijoada. que é um prato. Dá de contar para a gente um pouquinho da história da feijoada? A feijoada é um prato típico nosso, né, Adilson? E eu vou falar da nossa ali, que a gente Uhum. faz. Eu digo que é nossa, mas ela é feita com muito cuidado, né? Dentro da nossa ancestralidade, tudo. Esses dias uma menina perguntou: "Cara, aquele dia eu vi vocês cozinhando, é tudo em pacotinho separado, né?" É tudo separadinho. Fica Não é dentro. jogada dentro do. Não, não. É cozida ali dentro Uhum. com o feijão, né? Mas tudo em pacotinho separadinho. Pra, mas para ficar mais fácil a distribuição ou não? Ou essa é tradição mesmo? Não, é tradição. É tradição. É. Uhum. Então sabe aquele saquinho que eles vendem as laranjas? Sim, sim, aquela As redinha. carnes são postas ali dentro daquela redinha e vai cozinhando junto com o feijão para já ter no feijão ter o gostinho E lá depois é aberta e você. aberto e servido Olha só, de maneira eu não separada. sabia disso. Eu não Aham. sabia disso. Uhum. Bom, eu sei, né, que se for possível, dá para acontecer aí a possibilidade de se produzir um vídeo mostrando como é preparada essa feijoada, como é feita, contando a Sim, história da sim. feijoada. Tomara que dê certo. Estou torcendo desde A já, gente está né, torcendo, né? para passar, porque daí eu faço questão de trazer esse documentário aqui para a gente passar depois e dizer, olha, tá pronto, agora a gente vai ver como é que se faz uma boa feijoada. E, Adilson, falando em feijoada também, é importante a gente falar que a feijoada já está sendo vendida, o cartão, Sim. tá? Uhum. E eu acho que está na tela aí. Ah, Uhum. quem são as pessoas que estão responsáveis? Se precisarem entrar em contato comigo, ok, também tenho cartões, tá? Mas está com o nosso amigo Joca Brito, com a Gisele e com a Salete, que são pessoas da diretoria e que Uhum. também nos auxiliam. O Joca é o nosso financeiro e a Gisele e a Salete é a nossa secretária e a Gisele faz parte ali do Conselho Deliberativo, mas que todo mundo nesse momento
quando fala de virada, todo mundo faz de tudo um pouquinho, Tá né? certo. O valor da feijoada é R$ 50, tá? Uhum. E diz uma coisa, já estão à venda os cartões, Já estão à venda. né? Por esses canais que apareceram ali. Mas se eu não quiser, eu posso achar na internet, Virada Cultural de Itajaí, tem algum caminho que eu possa achar? Não. Tem o Instagram, tá? Uhum. Do Sebastião Lucas, pode chamar por ali, que também as meninas e o menino estão de prontidão ali nas redes sociais, respondendo às pessoas e fazendo os devidos encaminhamentos. Tá. Aí, o- O brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora, tá? Então, assim, ó, vai ter cartão para vender lá, se eu quiser, no dia. Ah, agora eu quero ir agora. Dá para comprar lá no dia? Ou é um risco? É um risco que se corre, tá, Dilson? A gente sempre deixa, né, alguns cartões, mas a gente está trabalhando com a venda antecipada. Uhum. Estamos trabalhando na venda antecipada. Ano passado a gente fez 250 feijoadas, tá? E aí deixamos algumas para o dia. E, nossa, a procura foi insana, foi uma Uhum. loucura. Que bom, né? É. E esse ano nós estamos trabalhando com 350 feijoadas, que 300. foi a soma que a gente fez de pessoas que solicitaram a feijoada. Ou seja, se quem quiser experimentar uma feijoada raiz, uma feijoada que tem toda aquela tradição, toda a Sim, história da feijoada, já reserva desde já, então. E R$ 50 é individual, é claro. individual. É, né? Uhum. Até porque feijoada por aí no mercado é daí para cima, né? Eu fui numa feijoada e o valor da feijoada, eu fui em dois locais, uma era R$ 85 e na outra era 120. Então, É. quando eu falei 50 tá de barato. 50, eu falei, nossa, então a nossa está muito barata e é uma feijoada muito gostosa. É, quem faz é o Jorge, e junto com a sua esposa, que a gente chama de Preta, Uhum. juntamente com a Rosane e a Claudiomar. Tá. Então, eles são os quatro que encabeçam essa feijoada. Ô, Grazi, a gente vai voltar nesse assunto. Nós paramos na feijoada, certo? Mas o nosso tempo aqui já estourou, então a gente vai fazer um belo intervalo, um breve intervalo, né? Vamos ver aí um recado do nosso apoiador aqui, o Instituto Crescer, e a gente volta em seguida. Não Opa! sai daí, a gente já volta com um assunto saboroso. Estamos de volta com Tribuna na TV, com apoio do Instituto Crescer, falando sobre a quinta virada afrocultural que acontece agora, no próximo dia 23 de maio, ali ao lado da sede da Sociedade Sebastião Lucas, na rua Getúlio Vargas, na Vila Operária de Itajaí, em celebração ao aniversário da Sociedade, né, de Sebastião Lucas, o nosso Luquinha. Eu não Né? Estamos tinha. aqui com a Grazi conversando sobre isso. Né? Ô Grazi, é só no dia 23, serão 12 horas, do dia 9 até o dia. Ah, desculpa, das 9 horas até as 21 horas, né? Isso. Só que o evento começa antes para vocês, né? Ah, já começou, né? Já começou com. Já estão vendendo o cartão, Nós tudo. já estamos a todo Mas eu digo vapor. assim, no dia mesmo, o pessoal não vai começar a fazer a feijoada no dia Não, 9, no dia não, não. A 23. gente começa o preparo já uns 3 dias antes por conta da carne, né? Uhum. Que o tio ele vai, está muito salgado, ele vai dessalgar, deixa de molho. Gente, a farofa não é pronta. Não é aquela comprada no supermercado, é Não, feita por não. vocês lá É também. feita, tá? Ela é feita e, Uhum. e é muito gostosa. Então, começa tudo antes. A escolha do feijão, a gente escolhe o feijão, Não né? é, não é quando Não, estiver não vendo pega ali, chega lá, vai vira. Não, não, o feijão na é moda escolhido. antiga É ainda, modo. como nossa avó fazia, de escolher Sim, aquele. botava ali, bota Aham. ali e começa a escolher o feijão, né? Uhum. Você falou do feijão, como é que ele começou, né, Adilson? Ele começou lá na senzala, é o mito da senzala, né? Alguns historiadores falam que os escravizados, né, não são escravos, são escravizados, eles pegavam os restos de carne, né? E eram, na verdade, foi introduzida a partir de um cozido, né?
Então, o que sobrava de carne, eles foram botando e depois enriquecendo lá na senzala, né. Uhum, Então, por isso o feijão é tão importante para nós, né. uhum. Então, é ancestral. Certo. A feijoada é típico do Brasil, Isso. né? Não existe em outros países no mundo, nem na África, no caso, né? Porque justamente por causa dessa história. Foi o jeito que os escravizados tiveram para melhorar sua qualidade alimentar. Isso mesmo. Uhum, O professor Bento fala muito bem sobre isso, né. E o professor Bento, até se você quiser acompanhar, ele tem um canal, Africanidades Conectadas, e ele fala muito bem sobre isso. Inclusive, eu acho que foi semana passada que saiu um vídeo dele falando também sobre a história do Sebastião Lucas, né? uhum. Contando que os nossos passos já vêm de longe, né? Certo. Por falar em Sebastião Lucas, o professor Bento é um historiador aqui de Itajaí, né? Uma sumidade quando o Sim, assunto é africanidade e é resistência, né? Ele vai também participar lá, ele vai fazer intervenções explicando essa relação entre a sociedade Sebastião Lucas, enquanto entidade constituída, e a sociedade, né, o público afrodescendente, né? Ele vai estar dando essa orientação, digamos assim, dentro da programação da virada. sim, o professor Bento, né, que ele é doutor em história, ele faz essas intervenções, aí vai intercalando ele e ele vai contando a história, como aconteceu, como foi criado, quem eram as pessoas, o time de futebol da época, os bailes de primavera, os Uhum. soirée, os encontros das pioneiras, que eram as mulheres que se reuniam do Sebastião Lucas. Então ele faz um resgate, nós fizemos um resgate histórico, do Sebastião Lucas, né. Uhum. Eu pesquisei alguma coisa aqui, né, assim, ó, vocês, né, a geração atual, vocês estão empenhados em resgatar, em restaurar o Sebastião Lucas, o Cristo, trazê-lo à vida, até com uma proposta muito maior do que simplesmente um clube social para ir lá e dançar, né? Sim, Mas ele o Sebastião, o Luquinha já tem uma história marcante na nossa cidade, né? E no estado, tá? Porque para começar, aquela sede que está lá hoje precisando de reformas, pedindo socorro, certo? Ela foi construída do mesmo jeito que vocês estão fazendo agora, né? Com bingos, rifas, festas, sim, com prendas, com doação, com muita luta, né? Isso aí já é honrar a memória ancestral, esse trabalho que vocês estão fazendo de sim. buscar, né? Ah, mas veja só, foi a primeira entidade negra de Santa Catarina a promover um baile de debutantes de meninas afrodescendentes. Ou Sim. seja, né, hoje em dia não é mais nem mais o sonho. Tu me lembra até a década de 80 por aí, eram os bailes, a menina com 15 anos ser apresentada à sociedade para um baile de debutantes. Tinha madrinhas, movimentava Clube Guarani, Sociedade da Vila, as meninas se preparavam um ano, né, para chegar lá e tem É. naquele seu dia, mas negra até então não tinha, né? E isso a sociedade aqui foi a primeira a fazer no estado. Eu acredito que aqui no estado, até em nível de muitos estados brasileiros, não tinham isso até então, né? E assim, a minha mãe debutou. Nesse primeiro baile, não? Não no primeiro, mas ela ela Debutou ela na Sebastião debutou no Lucas. Sebastião Lucas, né. Uhum, Então, eu tenho foto dela, tal, debutando, e eu e quando a gente fala quando o Luquinha vai voltar, né, a gente diz: "O Luquinha vai voltar, o Luquinha forever", né, uhum, é é para isso. Ele não vai ser somente para bailes. uhum. Vai ter? Vai, mas ali ele vai ser um ponto de cultura, material e E material. imaterial. E a Uhum, gente quer relembrar sim, com bailes de primavera, por que não um baile debutante, apresentar essas meninas à sociedade. uhum, Esses dias eu encontrei alguns pais que falaram assim: "Eu queria muito que a minha filha debutasse". Igual foi na minha época, na época da minha esposa, das minhas irmãs. uhum. Então, assim, ó, o professor José Bento tem tomado muito esse cuidado, né? E tem feito esse resgate para a gente, esse levantamento.
Ele tem ido nas casas, tem conversado com as famílias, né, colhido relatos de coisas que, meu Deus, nós não sabíamos, assim. Esses dias alguém contou algo que nós não sabíamos. E a gente se debruçou a procurar, e em busca de um, e busca de outro, para saber, né, o Uhum, que o que nós podemos fazer e de que forma a gente deve fazer, né. uhum. Eu trabalhei bastante tempo, eu como escritor, né, uma das vertentes é trabalhar como memorialista. Contar a história de vida das pessoas. Ah, aconteceu comigo, isso aí as pessoas que quiserem publicar, publiquem, se não quiserem, guarda para sua família e tal. E eu acho muito interessante porque toda vez que a pessoa vasculha o seu passado, ela acaba descobrindo coisas que ela tinha simplesmente passado despercebidas, né? Quando se fala isso de uma pessoa, a pessoa já traz a lumen, digamos assim, coisas maravilhosas. Imagino vocês garimpando, né, dentre tantas histórias, dentre tantas famílias que vivenciaram. Quer dizer, eu acho que é um trabalho maravilhoso, né? A gente ri muito, né, Adilson, Aham. porque a gente vê fotos, aí a gente começa a ver: "Quem é esse fulano?". Aí não lembra, aí manda para o Bento, aí pergunta para a Salete, pergunta para o seu Pereira, Uhum. pergunta ali para o pessoal do Ailton, para ver quem é esse, a gente vai perguntando, né. E e a gente ri muito, porque é engraçado, né, porque diz: "Olha como é que era a roupa, olha a gravata desse", né, então é muito engraçado, né. E eu acho interessante que tem uma história que nos atravessa lá na minha família, né, por parte de mãe, que o meu avô, eles estavam fazendo, era compra para alguma coisa, eu não lembro o que que era na época, não sei se era cadeira ou se era o piso, então eles estavam atrás de doação para ajudar, né. Uhum. E o que acontece? O meu vô deu um dinheiro que era para fazer alguma coisa para casa, era para pagar uma prestação, e o meu vô deu para ajudar. Olha, foi uma confusão na Meu Deus. família. E isso era uma coisa que a minha avó sempre falava, Tá faltando em sabe. casa, ele foi lá e deu para a Ah, sociedade. ele foi lá e deu lá para ir Uhum. pra Comeram só ovo com arroz um olha, tempo lá vai. na casa, E então. aí ele dizia: "Mas não deu tudo certo?". Deu Uhum, tudo certo, então são essas coisas, né. Esse uhum, dia eu estava vendo umas fotos, e aí eu me encontrei lá no meio, uhum. num É, baile de carnaval. aqui antes de começar, você estava falando que eu, a, a última vez que eu estive no Sebastião Lucas, com ele ainda com condições de receber algum evento, foi, acho que faz mais de 10 anos, quando foi uma escolha inclusive do Achará, né, a Grazi, promoveu a escolha da mais belo negro e mais bela negra de Itajaí, Ah, né, deve ter sido ali entre 2012 e 2014, que por foi, eu aí. acho que foi uma das Eu trabalhava com a últimas. Grazi lá na prefeitura tal, e ela me convidou para ir lá tal, e achei. E uma coisa que me deixou muito feliz e que eu senti depois eu conversando assim, por incrível que pareça, a Sociedade Sebastião Lucas nunca foi segregadora, Não. nunca, mas sempre acolheu qualquer pessoa afrodescendente ou não, sempre foi lá muito bem recebido, muito bem acolhido, né? Inclusive, Adilson, a gente sempre fala que quando na criação da diretoria, o professor Bento sempre nos relembra que havia entre os nossos um irmão branco, né. Então, hoje, a gente ouve muito isso, a gente, por conta da votação da virada, a gente foi muito perseguido, ameaçado, Agora? e dizendo que a gente faz segregação, que a gente só quer fazer festa em momentos para o povo preto, quando na verdade não é, ali é uma festa para todos, Uhum, né. A gente pratica o ubuntu, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né. Nós uhum, só somos, eu só sou por conta do outro, nós somos porque nós somos. Eu dependo do outro, né. Então, você pode ver que dentro da cultura afro, nada é feito de costas para o outro, é sempre em círculo, olhando o outro, né. uhum. Eu costumo falar nas palestras que eu ministro também, que a gente sempre valoriza a questão dos nossos mais velhos, e a gente valoriza muito essa questão, e não tem relatos na história ou nos estudos onde falam que os nossos criaram abrigos ou orfanatos ou asilos.
porque os mais velhos tinham de ficar com os nossos. Então não tem, não tem. Isso Uhum, não é uma criação, como eles dizem, do povo preto, né? Não é uma ideia da nossa cultura uhum. deixar. Isso não acontece e vocês podem buscar ou ler e não tem É esse relato verdade, na não tem. história, Uhum, tanto do povo preto quanto do povo indígena, tá? uhum. Não se tem relato disso. Então, a nossa festa é uma festa para todos, é uma festa familiar e é uma festa onde não tem a segregação, Uhum. tá? É uma festa para todos. É, Todos são é que bem-vindos. quando se fala no Sebastião Lucas, todo mundo fala, aqueles carnavais, até quando tinha os carnavais de clube aqui em Itajaí, era tradição, né? Na terça-feira, tinha ali duas sociedades vizinhas, que era a Sociedade da Sim. Vila e a Sebastião Lucas. Noite de segunda-feira, no amanhecer, e terça-feira, as bandas dos dois clubes iam lá para a praça, tocavam juntas, todo mundo congraçava até as 9, 10 da manhã, até ninguém, o pessoal não aguentar mais, né? E o engraçado, né, conta a história que esse encontro dos carnavais, uns dos os primeiros aconteciam que era meio que uma briguinha, né? Ah, eu não sei É, porque, qual a origem conta a disso. história, né? Ah, que era para Que nós é, somos mais animados que vocês? né? E depois aí, e era assim, que os nossos irmãos brancos queriam estar lá com os nossos, né? Lá no Sebastião Lucas, e os nossos do Sebastião Lucas também poderiam depois estar lá, Uhum. né? Então depois se fazia esse encontro que aí virou, Virou virou, tradição, virou né? tradição, né? Esse encontro. Uhum. E nós temos muita vontade também de fazer esse encontro, né? De promover o encontro assim em Uhum. época de carnaval, né, de chamar os nossos mais velhos aí, e para se encontrarem com os nossos, né. É, porque muita gente aproveitou aquela época. Hoje, claro, o carnaval de salão não é mais um acontecimento como era em Itajaí até a década de 80, início dos anos 90, né? Mas ainda é possível, sim, as pessoas que viveram Sim, aquele tempo ainda estão aqui, né? e a gente tem Eu muita já peguei no vontade, finalzinho, assim, e a mas gente tem muita vontade de fazer, e eu acredito, e eu tenho certeza, tá, Nilson? com a sociedade reestruturada isso vai voltar, Ah, com com toda certeza. certeza. Nós ainda temos algumas dívidas, algumas pendências, é importante a gente até alertar o povo, para o Uhum, povo saber, né, que teve a votação da virada afro, a votação da isenção do perdão das dívidas, e por uma ação do Sebastião Lucas, todos os outros clubes foram beneficiados, beneficiados. né. Então, Uhum, é uma luta do nosso povo, e para ver que não era uma luta só nossa, e que a gente lutava também pelos outros clubes, né. As uhum. pessoas não entendem: "Ah, vocês só estão vendo o Sebastião Lucas", não, a gente olhou também para os outros clubes, e estamos servindo de exemplo para os outros clubes negros do estado, Uhum, porque nós temos muitos outros, né, temos a União Operário, temos o Novo Horizonte, temos o 15, temos o Cruz e Souza, temos o Quênia e uhum. tantos outros clubes que também estão nessa situação, né. Certo. Até só para que o nosso público aqui saiba do que é que a gente está falando, praticamente todos os clubes viviam de mensalidades dos associados, de promoções toda, e essa questão dos clubes foi caindo no esquecimento, a juventude que Sim, priorizou outro tipo de balada, outro tipo de divertimento, então aquelas questão de bailes, de soirées nos clubes meio que deixou de existir, e com isso a renda dos clubes em geral, caíram, caiu. né, caíram. Então, nós temos aí clubes como Fazenda, Tiradentes, Vila Operária, Sebastião Lucas, Fiuza Lima, que tinha um clube Barroso, caiu o movimento. Então, muitos não conseguiram fazer o quê? Pagar o IPTU, que geralmente são estruturas Sim, grandes, né? Pagar algumas taxas que precisam, tal, 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 e os clubes foram se endividando. Né? Numa iniciativa do Sebastião Lucas, né, uma luta de vocês, foi aprovada uma lei isentando essas sociedades de Itajaí do pagamento de impostos de IPTU devido, isso. certo? Esquecendo a dívida, assim, vamos botar uma pedra no passado e vamos agora começar daqui para frente. Então foi isso que aconteceu, e não só Sebastião Lucas foi beneficiado. Todos os clubes, todas as sociedades daqui de Itajaí foram beneficiadas com essa lei, né? E é isso que ela está falando, quer dizer, não foi uma coisa para beneficiar um nicho, né? Não, Aí o poder público agiu, a Câmara de Vereadores, o executivo agiu com um princípio legal que a lei é igual para todos, né? Vamos beneficiar o Sebastião Lucas? Sim,
mas também o Tiradentes, o Fazenda, a Vila, coisa, todo mundo teve perdoada, digamos assim, o IPTU, né? Até nós agradecemos ao prefeito Robson Coelho, que fez uma fala na virada, e na quarta virada, dizendo que ia acontecer, ia lutar para ter esse perdão dessa dívida, e palavra dita foi palavra cumprida, cumpriu com a sua palavra, né? Uhum, Então, nós agradecemos ao prefeito, eu quero agradecer aqui o Fernando Pegorini, e no nome dele, todos os outros vereadores, para não esquecer o nome de ninguém, uhum, né? E agradecemos também a Fundação Cultural, que também está aí nessa luta. Agora conversamos também com o pessoal da Fundação Genésio Miranda Lins, com a professora Sandra, que também tem nos auxiliado. Ano passado esteve prontamente ali também no Prêmio Simeão. Esse ano o Prêmio Simeão passa para a Fundação Cultural, né? Então ela passa a ser, e o mês de novembro, né? uhum, Passa a ser um evento agora da Fundação Cultural, né. uhum, Então tem muita coisa também acontecendo, né, Adilson, porque aqui é a virada, é o Sebastião Lucas, mas em torno do Sebastião Lucas tem vários outros movimentos, né. uhum, Tem o pessoal da ANANG, tem o pessoal da comunidade dos haitianos que agora eles estão legalizando a situação deles. uhum. Hoje pela manhã, eles estiveram lá no meu trabalho, no instituto, a gente conversou um pouquinho a respeito, né. Então, tem o pessoal do Núcleo Afro, do Isabel Costa, tem o do Grupo Mariama. Uhum, Então, assim, não é só o Sebastião Lucas, são vários outros. A gente uhum. luta O também movimento por é outros grande aqui em movimentos. Itajaí, Sim, né? sim, é um Bastante. movimento grande. Uhum. Eu leciono no Parque Dom Bosco, né? E nós temos bastante alunos que são, inclusive, migrantes, né? Sim. Muita gente veio do Haiti, tem alunos que falaram, não, eu vim do Haiti, eu não sabia, porque fala tão bem o português que parece... Não, mas eu tenho um aluno que eu fiquei sabendo essa semana que veio do Haiti no ano passado. Ele fala muito bem português, né? Sim. Mas tem alguma coisa que ele não fala, que tem um outro aluno que eu também fui saber que era haitiano, que tá falando, mas que vocês falam, não, é o crioulo que a gente está falando. Eu não sabia que vocês, porque o Português, né? português deles é Eles têm se impecável. adaptado de maneira muito Uhum. rápida Eu acho que aqui, isso é né. um respeito, né? Que a gente tem, por exemplo, nada contra, mas tem imigrantes de países europeus que vivem 40 anos aqui e falam com sotaque ainda da sua terra original, e a gente vê que o povo se Eles pegam esforça. muito É o rápido, povo né. aguerrido, E né? nós temos tanta gente chegando, né. Nós temos gente de Cuba, da Uhum. Bolívia, Venezuela. Venezuela. Tem muita gente também nos procurando, porque estão sofrendo a questão da xenofobia, né. Hum. Então, tá bem complicado. As pessoas dizem: "Ah, o racismo não acontece, é mimimi". Eh, e eu sou obrigada a rir, né, Adilson, Hum. porque a igualdade a gente sente na pele, né. Verdade. O que me atravessa, muitas vezes não te atravessa. Uhum. Às vezes a minha dor não é a mesma que a tua. E tem lugares que você vai entrar, Adilson, que eu não vou poder entrar, mas que você vai fazer a minha parte, vai ajudar lá e vai fazer essa fala, né. Nem todos os lugares a gente tem acesso ou consegue Ainda entrar. hoje? Sim, ainda hoje. Ainda hoje. Se espante, mas ainda hoje a gente vive isso. Uhum. Então, assim, ó, é algo que tem que ser trabalhado. Não parece, mas, o racismo e o preconceito ainda é muito grande na nossa cidade, muito mesmo, muito, muito. Só para lembrar, tu falou do início do Sebastião Lucas, né? Uhum. O Sebastião Lucas Pereira foi dirigente da Sociedade 13 de Maio de 1903 a 1906, né? Foi presidente da SOB, Sociedade Operária Beneficente de Itajaí, de 1910, né? Sociedade Beneficente 15 de novembro de 1921 a 1931, o Humaitá Futebol Clube, em 1923, e foi funcionário da Casa Marlborough e Companhia. Ou seja, todo o histórico dele lá no início do século foi de luta, não só pela comunidade afro, né? Não, Mas pelos portuários, pelos profissionais, quer dizer, é um cara que... E hoje a história, quando se fala de história de Itajaí, se fala nada contra. Lauro Miller,
família Conde, família Bornhaus e os Flores. Cadê os Hoje, Pereira? hoje, se a gente for ver, não se fala das famílias pretas da Sim. cidade. Uhum. O professor Bento fala muito sobre isso, que deveria se falar, deveria ter nos currículos das escolas, Uhum. né? Esses dias eu fui palestrar num local e eu perguntei quem era Odílio Garcia, quem era Marcílio Dias, quem foi Simeão. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. As pessoas precisam saber quem são essas pessoas. Inclusive até professores que não conheciam a história. A Uhum. gente ouve falar, mas não sabiam a história. Então, assim, são nomes da nossa cidade e que precisam estar no currículo das nossas aulas, é, tem que estar no currículo educacional, as pessoas precisam conhecer. Uhum. Olha o que Odílio Garcia fez pela nossa cidade. Uhum. Olha o que Sebastião Lucas fez, olha a Sim. potência que é o Porto, Uhum. né? Olha Simeão, que construiu a igrejinha velha, e as pessoas precisam saber, porque antigamente as cidades só viravam cidade Se tivesse igreja. se tivesse igreja, Uhum. né? Então, tinha que ser falado o nome dele. Uhum. Então, as pessoas têm que conhecer Marcílio Dias, o que ele foi, o que ele fez, a Uhum. bravura, o ato de bravura dele, assim como foi de Odílio Garcia. Então, nós precisamos falar mais sobre a história da nossa cidade. Uhum. Até eu faço uma meia-culpa aqui na tua frente. A gente falou muito aqui do professor Bento. Professor Bento, poxa, o professor Bento, eu acho que ele nem se lembra de mim, mas eu conheci ele há muitos anos atrás. E eu ainda não trouxe o professor Bento para conversar com a gente aqui no meu programa. Nossa, É meu compromisso, eu então, vou convidá-lo traga o assim que ele puder, professor porque eu Bento, sei que Tadeusz. ele vai enriquecer muito o meu Traga conhecimento o. e o conhecimento do nosso público, né, do nosso telespectador. Quando você falou ali do Sebastião Lucas também, é importante falar que ele também fez parte do grupo de irmãos. Eles faziam parte do grupo de irmãos, tá? Da Igreja Católica, ele Aham. do movimento de casais e tal. Isso, ele também fazia parte, tá? E Uhum. é Isso tu importante vê, isso não está falar. na biografia dele, né. Ou seja, ainda tem como resgatar essa história que não posso dizer que está esquecida, porque vocês estão aqui sendo Resga resistentes e trazendo essa história. Mas tem que ser resgatada e tem que constar sim nos nossos livros de história, né. Nós temos que trazer o Sebastião Lucas para a história de Itajaí, né. Mais recentemente, bom, nós temos que trazer o Saul Airoso, né, que Sim, foi o presidente né, da estiva aí, que teve toda uma luta, não só para a categoria negra, mas para a categoria dos estivadores. Quer dizer, temos que trazer esse pessoal para a história, para os livros de história de Itajaí. eu sou a favor de quando a gente vai falar de alguém, claro, a gente tem que falar daqueles que foram antes de nós, né, Sim, mas a gente também tem que lembrar de quem está fazendo de quem hoje. está fazendo, né. Uhum, E eu lembro que quando eu conversei com a professora Beth, e que já era uma angústia nossa do movimento, que às vezes as pessoas não são lembradas em vida, uhum, né. Nós temos aí, claro, já recebeu homenagens, tudo, a Nega Teresa, né, é um ícone da música, que uhum, tem que ser falado. Eh, Quando eles fizeram a homenagem para o pessoal do carnaval, as passistas, as rainhas de escola de samba, os mestres de bateria. Eu fiquei muito feliz quando eles, homenagearam o Barão, o mestre Paulinho, né, o Barão já é um homem, uhum, já é um 60 a mais, como a gente fala, né. aham, E aí tem o mestre Paulinho que está vindo aí todo nessa pegada nova. Então, eu acho muito importante a gente dar honra a quem tem honra, né, uhum, e de relembrar da história dessas pessoas e o que elas fizeram em vida ainda. Então a gente tem procurado fazer muito isso, sabe, Adilson, honrar, por uhum. questão de ancestralidade mesmo. Tá certo. Ô Grazi, nós estamos chegando perto do final do nosso programa, e eu queria que tu reforçasse o convite do pessoal que quiser adquirir o cartão da feijoada aqui do Sebastião Lucas, feijoada da quinta virada afrocultural, já marca na sua agenda, dia 23 de maio, né?
Fala para a patroa, olha, nós não vamos fazer comida em casa, hoje a gente vai comer uma boa feijoada, uma feijoada com gosto de resgate histórico. E assim, né, Adilson, eu queria agradecer já essa oportunidade de estar aqui divulgando. Muito obrigado por ser esse parceiro, por estar nessa luta antirracista conosco, né? E eu quero te fazer o convite da feijoada, que é em prol do Sebastião Lucas, da Quinta Virada Afrocultural, que acontece no dia 23 de maio, das 9 às 21 horas. Ah, Dilson, é importante falar que nós atravessamos a rua. O Sebastião Lucas, esse ano vai ser. Nós vamos também fechar aquele espaço que fica ali ao lado do Newton Cooker, do portão dos alunos da entrada. Então, nós Ah, vamos certo. usar aquele espaço ali. Tá. Tá? Então, a feijoada está no valor de R$ 50. Tem o card também aí das informações para pegar com o Joca, com a Salete ou com a Gisele, ou também pode entrar em contato conosco ou através das redes sociais. Mas tem muita gente também dizendo assim, ó, Grazi, eu quero ajudar o Sebastião Lucas. Nós temos um Pix, Uhum. tá? Virada Afro Itajaí, virada Afro Itajaí, @gmail.com. Porque tem muita gente que quer contribuir com o Sebastião Lucas. Então, Uhum. você pode fazer também um Pix de colaboração e pode dizer ali para colaboração em prol da restauração do Sebastião Lucas. Tá, joia. Nós vamos voltar em breve também para tratar dessa restauração, tenho certeza, tá bom? Com toda certeza disso. O Grazi, eu agradeço a tua presença aqui, mas antes de encerrar, eu só gostaria de ah, informar que eu não sou Adilson por acaso, né? Ah, em 1966, o meu pai ocupou o cargo de um outro rapaz chamado Adilson Reis Batschauer, que pediu demissão da fábrica de cimento para ir trabalhar na radiodifusora de Itajaí. Meu pai ocupou a vaga dele na fábrica de cimento e, por questão de circunstâncias, o meu nome surgiu porque ele lembrou, vou dar o nome dele daquele cara da rádio, né? Quis o destino que 19 anos depois eu entrasse para a imprensa em Itajaí, me tornasse amigo do Adilson Reis Batschauer, que nos deixou ontem pela manhã, né? Uma pessoa, não é porque ele nos deixou, mas uma pessoa que nunca ouvi ele falar mal de ninguém, apesar de ser um grande comunicador, né? Um grande comunicador esportivo, um grande cronista esportivo, mas uma pessoa leve, uma pessoa gostosa de lidar. Tive a oportunidade e o carinho de trabalhar com ele, né? Mais tarde, com a filha dele, a Claudinha Batschauer, né? Amiga do meu coração, uma irmã minha, né? Que eu sei que nesse momento está aí sofrendo. Então, comunicar, né, que o Adilson Reis Batschauer, o Adilson Batschauer da rádio nos deixou ontem, depois de uma incansável luta contra o câncer, né? Então, meus profundos sentimentos à família, eu também estou bastante abalado com isso, bastante triste, né? Nós perdemos um grande companheiro aqui na imprensa de Itajaí, e que Deus conforte o coração da família, especialmente da Claudinha, um grande abraço, e com certeza a história vai reservar um lugar de destaque para ele. A minha homenagem aqui ao Adilson. Vai em paz, amigão. Eu sei que lá em cima tu estás em outro plano, vai olhar com a gente com o carinho que tu sempre teve. Nós voltamos na semana que vem com mais um Tribuna na TV. Até lá.